Como medir seu busto para um vestido? Medindo a circunferência do seu busto. Enrole a fita métrica na parte mais volumosa do busto. Para obter a medida mais precisa, pegue uma fita métrica flexível de plástico e enrole-a no peitoral, na parte mais cheia do seu busto. Posicione a fita diretamente sobre os seus mamilos e relaxe os braços nas laterais do corpo. Se possível, peça a ajuda de alguém para tirar a medida para que você possa manter os braços abaixados. Se não tiver ninguém para ajudar você a tirar a medida, é possível fazer sozinha. Basta segurar a fita métrica com as duas mãos. Enrola-la em volta do busto e colocar os cotovelos para baixo nas laterais do corpo. Veja se a fita métrica não está muito alta ou muito baixa. Você deve medir exatamente na área mais volumosa do busto, e não embaixo dela. A medida de baixo é outra completamente diferente. É recomendado usar uma fita métrica flexível feita de plástico em vez de uma de tecido. Elas tendem a esticar com o passar do tempo e darão medidas erradas. Se for usar um sutiã por baixo do vestido, veja se ele cabe corretamente. Um sutiã com bom caimento fica justo no tronco e com as tiras no lugar. Já quanto à área do seio, seus peitos devem enchê-la perfeitamente sem formar vãos ou faltar espaço. Tome o cuidado de ver se a fita métrica está nivelada em toda a circunferência do tronco. Se ela estiver caída ou elevada, a medida sairá errada. A fita métrica deve ficar paralela ao chão. Para garantir que ela está nivelada, fique de pé na frente de um espelho e vire de lado. Assim você conseguirá ver se ela está reta e nivelada. Veja também se a fita está reta em toda a volta e não torceu em algum ponto, especialmente nas costas. Segure a fita métrica de forma que ela fique justa no busto. A fita não deve apertar sua pele ou cair por estar muito solta. Se isso acontecer, a medida sairá muito pequena ou muito grande e o vestido não caberá direito. Sua fita métrica não deve sufocar você, mas deve ficar justa o suficiente para não ter como colocar um dedo entre ela e a sua pele. Não prenda a respiração enquanto mede seu corpo. Isso pode fazer a medida sair menor do que deveria. Veja o número onde a fita métrica bateu. A medida do seu busto será indicada pelo número que o zero dela encontrar ao dar a volta no seu corpo. Se por acaso a medida ficar entre dois números, opte pelo maior. Essa é a medida do seu busto. Por exemplo, se o zero ficar entre 88 e 89 centímetros, o melhor é usar a medida de 89 centímetros para que você tenha conforto. Medindo a caixa torácica e o busto alto. Coloque a fita métrica abaixo das axilas para medir o busto alto. Alguns costureiros podem precisar da medida que fica acima dos peitos, dependendo do estilo do vestido. Para tirar essa medida, enrole a fita métrica em volta do seu peito, diretamente abaixo das axilas. Tente manter a fita acima dos peitos e nivelada ao mesmo tempo. Ela deve ficar justa, mas não apertada a ponto de pressionar seu peitoral. Anote a medida que der na fita métrica depois de exalar. Seus braços precisam ficar abaixados para tirar essa medida. Se eles estiverem levantados, a medida sairá menor do que realmente é.
Peça a ajuda de uma amiga se estiver difícil manter os braços abaixados enquanto você tira a medida. Sozinha. Tire toda a roupa, menos o sutiã ou a lingerie que você planeja usar sob o vestido. Se for usar o vestido sem nenhuma roupa debaixo, tire as medidas sem roupa. Isso garante que o caimento ficará o melhor possível. Enrole a fita métrica em volta da sua caixa torácica para medir a área abaixo do busto. Pegue a fita métrica e a posicione diretamente abaixo do busto, bem onde termina o tecido mamário. Seu corpo deve ficar relaxado e seus braços abaixados na lateral do tronco. Respire normalmente e inspire de leve. Marque a medida depois de exalar. Isso garante que a área do peitoral fique completamente relaxada e dá uma medida mais precisa. A fita métrica deve ficar nivelada em relação ao chão. Verifique isso olhando no espelho. A fita não deve ficar tão apertada a ponto de incomodar sua pele. Anote o número que der e escolha o maior caso o zero fique entre dois números. Veja qual medida a fita aponta para suas circunferências acima e abaixo do busto. Ela será a medida onde o zero recai ao dar a volta na área do corpo em questão. A medida que for indicada deve ser arredondada para cima caso esteja entre dois números. Por exemplo, se a sua área abaixo do busto ficou entre 69 a 70 centímetros, arredonde para 70 centímetros. Essas medidas também podem ajudar você a definir qual o tamanho de sutiã correto para o seu corpo. Medindo a altura do busto. Coloque uma ponta da fita métrica no topo do seu ombro. Coloque a extremidade da fita métrica bem no topo do seu ombro. O melhor local para começar é onde o ombro encontra o pescoço. Você pode tirar essa medida no lado direito ou esquerdo. O que achar mais confortável. Coloque o sutiã que você planeja usar por baixo do vestido enquanto tira a medida. Traga a fita métrica diretamente para baixo, passando pelo meio do busto. Agora, faça uma linha reta com a fita métrica de forma que ela pare no meio das mamas, na área do mamilo. Antes de anotar a medida, veja se a fita está reta. Ela não pode estar nem torcida e nem torta. O seu pescoço e ombros devem estar relaxados. Se você estiver tensa ou elevar o braço ou o ombro, a medida sairá errada. Não erga o braço do lado onde está tirando a medida em nenhum momento. Ele deve ficar para baixo e na lateral do corpo o tempo inteiro. Anote a medida sem arredondar. Para finalizar essa medida, você deve anotar o número que der ao chegar no mamilo. Isso dará uma medida de altura do busto precisa para dimensionar o vestido. Não arredonde esse número. Ele deve ser anotado exatamente como saiu.